Bom, olá a todos, né? Estava aqui me preparando para gravar mais uma aula sobre a questão da conservação do solo, e aí a gente é surpreendido com esse tipo de notícia logo de manhã cedo, né? Uma das coisas que eu vou comentar na minha aula sobre conservação dos solos é a questão da obrigação legal sobre algumas coisas, né? Sobre a questão do respeito às leis, se a gente quer trabalhar com essa ideia de que precisa ter um processo de cuidado com o solo e tal, a legislação ambiental que a gente tem foi feita para isso também. Né? Mas aí a gente vê esse tipo de situação, né? Ontem, na verdade, hoje, foi de madrugada, aprovado a modificação das leis sobre o licenciamento ambiental, o que favorece, na verdade, mais destruição, né? Então a gente tem aí a situação de que é, vamos ter aí uma mudança e a dispensa de licenciamento ambiental para várias atividades, tá? Né, algumas delas ligadas principalmente aqui, a gente pode destacar a agropecuária, a questão né, de criação pecuária extensiva, por exemplo, tá? Que é uma das atividades que mais está envolvida com desmatamento, principalmente na Amazônia, né, desmatamento e queimada para formação de pasto, que pode ser dispensado, né, vai ser dispensado a questão de ter licenças ambientais para isso, né. É, Enfim, houve toda uma, uma movimentação de algumas entidades, organizações, né, da sociedade civil tentando reverter essa decisão, mas como a gente vê que ultimamente a gente só tem perdido, né, com a ascensão desse governo é, né, extremista, que na verdade está destruindo totalmente as nossas políticas de meio ambiente, que eram exemplos para o mundo, né? A gente tinha uma das políticas ambientais mais avançadas, que sempre isso foi um motivo de orgulho para o país. A gente está vendo que isso está sendo destruído pouco a pouco, né? E então a gente tem mais uma dessas boiadas passando, essa é a maior de todas. Né? Então vamos entender um pouquinho como isso acaba, né, prejudicando, né, a questão até, né, a gente vou falar de conservação do solo, e vamos ter aí uma espécie de né, cheque em branco para que as pessoas, né, o próprio empreendedor, muitas vezes, faça seu autolicenciamento, e aí, né, como é que a gente vai controlar o que está sendo feito? Se já hoje a gente tem essa dificuldade de controle, dificuldade de, de medir realmente os danos ambientais que as atividades muitas vezes causam, imagina deixando com que o próprio empreendedor faça isso. Tá? Então a gente vai tá deixando na mão deles essa, essa, essa possibilidade de dizer o que eles, né, colocar lá o que eles quiserem e depois como é que a gente vai saber o que está sendo feito, né? Isso vai impactar diretamente na questão da desmatamento, mais desmatamento, né? Porque muitas delas não vão precisar de licenciamento ambiental. Vamos pensar que a questão do saneamento básico é uma das coisas que eles colocam lá. A gente entende que é uma questão realmente de utilidade pública, mas precisa ter um estudo ambiental para saber onde vai ser feito, né? Nossa região ali, daqui de Joinville, por exemplo, já se sugeriu ideias como, por exemplo, fazer uma grande represa gigante lá no alto da serra, numa unidade de conservação, que é a APA Serra Dona Francisca, por conta de que pensar no próximo, no futuro da cidade, do crescimento da cidade, né? A ideia de crescimento infinito que essa gente de direita acha que é possível, né, num planeta onde os recursos são finitos, né? E aí isso não precisaria ter nem um estudo de impacto ambiental, que seria o EIA-RIMA, o mais alto estudo, não, o mais aprofundado estudo de impacto ambiental. Dentro de uma unidade de conservação, você aí inundar toda uma área, né, acabar com a biodiversidade daquela região, porque saneamento básico, né, é uma prioridade, é de utilidade pública e não vai precisar desses estudos. Então é bem preocupante, né? É, se a coisa já não era boa, porque os órgãos ambientais não fiscalizam, muitas vezes por não ter capacidade, né, de pessoal para fazer isso, muitas vezes porque a gente sabe que existe corrupção dentro desses órgãos, né?
Se a coisa já não funcionava direito, existia todo um jeito de burlar essa legislação. Imagina agora se deixar com que, né, a raposa cuide do galinheiro, né? A coisa vai ficar muito mais fácil de você passar todas as boiadas que você quiser, né? Então, outra questão sobre a questão de infraestrutura, por exemplo, fala-se muito daquelas linhas das ferrovias que vão passar dentro de unidades de conservação né, e território indígena, também poderiam já ter a licença de instalação, e depois que se dane, vão passar por cima de tudo, né? Isso é mais uma das derrotas que a gente tem, né, nesses últimos 2 anos que a gente está tendo, né? A gente pode aqui destacar o silêncio de todas as entidades, por exemplo, do Conselho Regional de Biologia, do Conselho Federal de Biologia, que não se manifestou, pelo menos eu não vi nenhuma manifestação, né? Eu sigo a página do Conselho Regional 3 aqui e não teve nada, né? Ou seja, nem para defender o nosso campo de atuação profissional, que é, no caso, né, a gente trabalhando com licenciamento ambiental, eles conseguem fazer isso, né? Nem os biólogos também, isso aí é outra coisa que já existe toda uma decepção em relação a isso. Quantas tentativas de implementação de política pública que eu já participei, como, por exemplo, o Corredor Ecológico do Bugio, como unidade de conservação, como a área do Morro do São Marcos, que a gente não vê a participação dessa gente. Eles gostam de dar foto com o bicho, tirar foto com o bichinho né, e postar no Facebook e no Instagram. Mas na hora de tentar defender a sua profissão, tentar defender a sua área de atuação, né, é uma minoria que acaba sempre sendo dos mesmos meia dúzia que aparecem lá quando a gente precisa, né? Então, é mais uma que passou, é mais uma que está na conta de quem não se mexe para nada, né? É mais uma na conta de quem elegeu esse governo, né? Então, agora a gente vai ter aí muito mais situações onde a gente tem, por exemplo, que tem né, o maior exemplo que a gente tem no Brasil são os desastres lá naquelas represas de rejeito, né, Brumadinho e Mariana, onde mesmo, né, ainda existindo essa legislação ambiental, a gente sabe que houve muita falcatrua para que chegasse naquele nível, né? E aí até hoje as indenizações não foram pagas, né? Até hoje existe essa impunidade sobre o que aconteceu ali, e mesmo assim a Vale faturou, né, muito em valor de mercado depois dessa tragédia, né? Ou seja, ela lucrou com a tragédia e o prejuízo continua lá, né? As pessoas que morreram, os ambientes que foram destruídos, o rio que ficou contaminado, né? E aí isso tá, agora a Vale vai poder, de repente, né, para a mineração ainda as coisas não mudaram muito, porque eles vão tentar passar uma lei, né, vão passar, de repente, o marco próprio da mineração, né? Mas a gente sabe que esse é um exemplo, né, de como funciona a questão de licenciamento ambiental e de controles ambientais que a gente tem. A gente tem uma lei, né, a gente ainda está tentando segurar o que sobra dela, mais com esse Ministério do Meio Ambiente a favor da destruição do meio ambiente, a gente está vendo essas políticas sendo destruídas. Tá? E mais episódios como esse, como a gente teve em Mariana, em Brumadinho, vão se tornar muito possível, muito frequentes, né? E, e é isso aí, né? Sem contar, né, outras situações, por exemplo, como as queimadas que a gente teve no Pantanal e na Amazônia, a gente sabe que foi a ação dos criadores de gado, principalmente, querendo expandir pastagens, inclusive em áreas que não são deles, inclusive em áreas de conservação, né? E uma das coisas que mostra é essa não necessidade de ter um licenciamento ambiental para agropecuária, né, para pecuária extensiva. Justamente quem mais tem destruído, né, por queimadas e desmatamento. Então, essa foi a maior das boiadas que passou, né? A gente vai ver se, acho que, né, tentar na sociedade civil organizada tentar segurar o resto que sobra das nossas políticas de meio ambiente e tentar mudar, né,
A gente precisa, na verdade, o que a gente precisa mudar o governo, mudar toda essa gente que é a favor de mais, né, mais liberação, mais afrouxamento para as políticas ambientais. Quando a gente vê que o nosso país, que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, tem isso como patrimônio principal, né, como patrimônio mais importante, e a gente está afrouxando justamente as leis que cuidavam desse patrimônio. Eu espero que tenha sanções, né, pelo menos internacionais, sobre essa questão. Como é que alguém vai na cúpula do clima falar sobre, né, diminuir desmatamento e você afrouxa as leis ambientais que permitem mais desmatamento? Não faz nenhum sentido. Né? E é isso, sem contar as pequenas destruições, os pequenos afrouxamentos que vão acontecer nos municípios. Hoje a gente já tem, né, por exemplo, Joinville, a sua associação comercial e industrial, né, a CIG, querendo só passar as suas próprias boiadas, como, por exemplo, margem de rio, APP, diminuir elas para poder, né, ocupar o máximo de um espaço, por exemplo, a especulação imobiliária, e ficar muito feliz, ocupando até as margens dos rios, né? E depois, dane-se se isso vai causar enchentes e vai, né, ter todo um prejuízo para as pessoas que vão morar ali, para a sociedade de forma geral, porque depois é dinheiro público que vai ter que tentar resolver essa situação, enquanto eles lucraram com a venda de lotes. Né? Então, a CIG é a favor desse tipo de afrouxamento das políticas ambientais. Desmatar em área que tem espécie ameaçada, eles sempre foram a favor disso. Eles sempre fizeram isso. Se você procurar nesses grupos de empresários a favor disso, você vai achar todos eles, ou a maioria deles, envolvidos com algum tipo de crime ambiental, algum tipo de passivo que eles estão tendo que responder por isso. Né? E eu já tive muito contato com esse tipo de situação, tentando fazer com que o Ministério Público vá atrás, com que a lei seja cumprida, e é muito difícil disso você conseguir isso. A lei, ela é muito boa, mas já ela sozinha, sem tipo, fiscalização e sem a cobrança, não, eles não fazem. É por isso que eles são a favor de que você flexibilize essas leis, para que eles não tenham que cumprir mais essas leis, né? E é uma burrice muito grande, né? É uma burrice muito grande, porque eles pensam só no lucro imediato e esquecem que a cidade ela tem um limite físico de crescimento, né? Os recursos são finitos, né? A qualidade ambiental de uma cidade ela tem que ser mais importante do que o lucro individual desses poucos empresários, né? Mas, enfim, vai levar muito tempo até a gente entender isso, a sociedade como um todo entender essa importância, né, da questão ambiental, que ela é fundamental para todos os outros índices que a gente for olhar, a questão, né, de desenvolvimento humano, a questão de econômico, tudo que a gente for olhar, se a gente não, o meio ambiente é a grande base por trás disso tudo, e a gente está tratando dessa forma como só um recurso para gerar lucro e gerar lucro para alguns grupos, né? Eu espero que eu espero que daqui a poucos anos as próximas gerações corrijam esses erros que a gente está cometendo hoje, né? Porque no momento agora não tem muita esperança, não. A tendência é passar novas boiadas. A votação foi, né, teve 300 votos a favor e 122 contra, ou seja, eles são muito maioria. Né? Esse é o tal centrão, pago com dinheiro do governo, né? Foi pautado pelo líder né, pelo presidente da Câmara, que foi colocado lá pelo presidente, com muito dinheiro público de emendas, e é isso. Né? A gente tem o resultado aqui, ele está entregando o seu trabalho. Né? Que a questão ambiental era um problema, né, para eles, porque eles acham que atrapalha o desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento que eles pensam é um desenvolvimento né, lá atrasado, lá. Eles estão lá ainda no século XIX ainda, achando que a natureza é infinita, que os recursos são infinitos, e que sempre vai ter um jeito depois, sempre vai ter mais, né? Sempre vai ter mais água, sempre vai ter mais terra para destruir o pensamento, né? Como se fosse um gafanhoto destruindo tudo e depois indo para outro lugar destruir. É isso. Essa é a minha fala, só para não deixar passar e, né?
não deixar isso passar em branco, pelo menos para ficar marcado isso que a gente pensa diferente e pensa um mundo diferente, né? Valeu.